Lula e Xi Jinping assinam 15 acordos comerciais durante encontro em Pequim. E você vai ver também. Compras de e-commerce em sites internacionais vão ficar mais caras mesmo sem aumento de imposto. Governo entrega a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 ao Congresso Nacional. Coreia do Norte confirma ter testado novo míssil balístico intercontinental. Lançamento causou confusão e pânico no Japão. E você vai conhecer a atleta espanhola que passou 500 dias isolada em uma caverna. Ela voltou hoje para a civilização e afirmou que a experiência foi excelente, insuperável. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo agora 1h03 pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. Em Pequim, na China, os presidentes Lula e Xi Jinping assinaram 15 acordos comerciais e de parceria. Entre os termos acordados estão o protocolo para exportação de carne brasileira e o lançamento de satélite pelos dois países. Vamos conferir. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da China, Xi Jinping, assinaram uma série de acordos comerciais durante um encontro nesta sexta-feira no Grande Palácio do Povo, em Pequim. Também foram fechados outros termos comerciais entre empresas e entes públicos dos dois países. Os acordos firmados entre os governos tratam como parcerias público-privadas de infraestrutura e de captação de recursos. São relacionados à cooperação para o desenvolvimento de tecnologias, intercâmbio de conteúdos de comunicação e ampliação das relações comerciais e econômicas. Os presidentes aceitaram estreitar o relacionamento monetário entre os países a partir da transação direta com as moedas real e yuan. A expectativa é reduzir custos ao excluir o dólar em operações, além de promover o comércio bilateral e facilitar investimentos chineses aqui no país. Entre os acordos, há um protocolo que deve ser seguido pelos frigoríficos brasileiros para exportação de carne para a China. O Brasil é o maior fornecedor de carne bovina ao país. O documento traz também obrigações do governo brasileiro para a fiscalização das medidas. Outro destaque prevê um plano de cooperação espacial entre os dois países até 2032 e o lançamento do 7º satélite na parceria entre Brasil e China. Antes da assinatura dos acordos, Lula foi recebido pelo presidente chinês em uma cerimônia na Praça da Paz Celestial. Em seguida, os dois participaram de um encontro ampliado entre autoridades e depois tiveram uma conversa privada. Entre os temas discutidos estava a guerra na Ucrânia. E as compras do e-commerce em sites internacionais vão ficar mais caras, mesmo sem aumento de imposto. Isso porque a fiscalização vai ser intensificada nas importações de produtos estrangeiros. Apesar de não ter um novo imposto nas compras online internacionais, as mudanças que o governo estuda aplicar para as compras online no exterior vão encarecer os valores dos produtos importados. O Ministério da Fazenda informou que pretende reforçar a fiscalização e, assim, evitar as sonegações de imposto desses produtos, mesmo para compras com valor menor que $50. A partir da medida provisória, o exportador vai ter que prestar declaração antecipada com dados de quem vende, de quem compra, além do produto. A tributação incide sobre o preço do produto e também sobre o valor do frete. As autoridades informaram que a taxação para compras no exterior, que nunca foi isenta entre pessoa jurídica e pessoa física, vai passar a ser feita com mais rigor pela Receita Federal. Especialistas explicam que as empresas que vendem em comércio eletrônicos no exterior burlam uma legislação para se beneficiar de uma isenção que seria apenas para a venda de pessoas físicas. Com o tributo cobrado em todas as compras, o consumidor deve ser impactado. Em alguns casos, irá preferir produtos do mercado nacional, porque o preço pode ficar mais vantajoso. Com o reforço na fiscalização, a Receita Federal vai ter muito trabalho, já que o volume de recebidos pelos brasileiros aumentou 39,4% em 2022, atingindo o maior patamar da série histórica.
Segundo os Correios, somente no ano passado, o Brasil recebeu mais de 176 milhões de volumes de compras no exterior. Isso equivale a uma média de 20 mil encomendas por hora, ou 482 mil por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. E esse tema tem dado o que falar. A ideia de acabar com a isenção para encomendas internacionais de até US$ 50 virou assunto e ganhou as redes sociais. Muitas pessoas têm perguntado: será que esses produtos vão encarecer e quanto? Saberemos o valor no ato da compra ou só quando o produto chegar na alfândega? A sua dúvida é também a nossa dúvida e esse é o tema da entrevista de hoje. Recebo agora o professor de economia chinesa, Roberto Dumas. Seja muito bem-vindo, uma ótima tarde para você. Obrigado, Daniela. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, Roberto, esses sites estrangeiros têm feito sucesso principalmente pelos preços mais baixos do que os praticados por vendedores nacionais. Explica para a gente sobre essa polêmica. O foco do governo é colocar em prática uma regra que já estava definida, mas estava sendo burlada? Exatamente. Veja, o que acontecia? Até US$ 50, essas empresas, quando vendiam, elas se vendiam, por exemplo, como pessoa física. Pessoa física, você teria esse benefício fiscal. Só que essas empresas, obviamente, não são pessoas físicas. Então, elas são pessoas jurídicas. Então, o que o governo está querendo fazer é falar, olha, vamos combinar. Essas empresas são pessoas jurídicas. Então, aquele benefício que a pessoa física poderia ter, agora vai ser implementado de acordo com a lei, dado que vocês não são pessoas físicas, vocês são pessoas jurídicas. Então, o imposto de importação, que valia para a pessoa física a partir dos US$ 500, vai começar a valer a partir dos US$ 50 e, obviamente, encarecer o produto de quem compra desses sites do e-commerce. O combate a essa prática de sonegação deve gerar quanto de arrecadação para o governo? A gente consegue estimar mais ou menos? Mais ou menos R$ 8 bilhões por ano. E é um ponto interessante, sabe, pelo seguinte, porque o governo, no arcabouço fiscal dele, você vê que o objetivo maior é aumentar a arrecadação. Para aumentar a arrecadação, isso é fácil, mas seria interessante, aqui, já se estendendo, que tivesse algum corte de despesa. Não quero dizer que essas empresas não devam ser tributadas, porque aí você estaria profanando a isonomia da concorrência. É a mesma coisa que você defender alguém que não paga imposto, por exemplo, um vendedor de rua, comparado com o vendedor de uma loja. Veja, o vendedor da loja paga imposto. O vendedor da rua, aquele cara que está lá com a barraquinha dele, não paga imposto. É óbvio que você vai preferir comprar na barraquinha se for a mesma coisa. Então, o que o governo está fazendo? Olha, os dois vão pagar o mesmo nível de imposto, que é uma isonomia. Mas já uma reclamação seria interessante, mas, porém, esse arcabouço fiscal poderia tentar também reduzir um pouco os gastos do governo, ao invés de continuar aumentando e tributando. Mas esse não é o caso. Vamos ter outras tributações para acumular R$ 150 bilhões, como preconizado pelo ministro Haddad. As três principais empresas de comércio eletrônico da Ásia que operam aqui no Brasil afirmaram que a conta desse imposto deve ser paga pelo cliente e não pela empresa. Inclusive, o recado faz parte dos termos e condições de uso dessas plataformas. Então, você consegue dizer para a gente como que ficará, qual será o valor desse imposto e se teremos a mesma cobrança para pessoas físicas e lojistas? Saberemos no ato da compra o valor do produto com as taxas ou só depois para liberar o produto na alfândega? Saberemos. Ou seja, você pode dizer quem paga é a empresa. No final das contas, se você pensar quem paga é a empresa, isso vai depender da concorrência. Mas é quase que 90% de probabilidade que as empresas vão repassar esse aumento de imposto para o consumidor final.
Por exemplo, vamos supor que você tem uma compra de R$200. O imposto é de 60%, que é abaixo dos $50. Se vou somar fretes e seguros de R$40, antes dessa legislação, você pagaria só 240. Agora você vai pagar 60% a mais em cima de 240, que dá R$144. Você pagava 240, vai somar 144, uma compra que era em 240 se transforma numa compra de R$384, que é o 240 mais 144. Por isso que vocês falaram. Eventualmente, acaba sendo interessante comprar no mercado local, porque aumentou dramaticamente, 60%, é uma pancada muito forte no preço. É uma diferença e tanto. E aos olhos dos chineses, né? O Lula está agora na China, e de que forma que a China será impactada? A China, ela pode ser impactada, não necessariamente a economia chinesa, mas, por exemplo, as empresas de e-commerce, ela pode ter uma redução nas vendas. O Shein, etc., tal, que os nossos filhos compram bastante, o Alibaba, etc., mas eu não acho que isso vá prejudicar draconianamente. Por quê? Porque, eventualmente, se você perceber, tem produtos aí que estão abaixo de 60% do nosso custo. Mas, se você pensar pelo número, é óbvio que, no final das contas, isso acaba sendo impactado. Não a ponto de chegar e falar, olha, essas empresas vão quebrar. Porque essas empresas, como a gente fala, elas são e-commerce, elas vendem para o mundo inteiro. E da mesma maneira que ela usa essa tergiversação, ou seja, tenta tergiversar a política de imposto, elas também fazem em outros países. Então vai ser difícil dizer, como você colocou, olha, a China vai ser impactada negativamente ou essas empresas vão ter uma pancada. Primeiro, que elas vão passar isso aí para frente. Segundo, que cabe ao consumidor decidir. Mesmo passando esse 60% adicional, ainda vale a pena comprar dessas empresas de e-commerce ou não? Muitas vezes vai continuar valendo. Tá certo, nós conversamos com o professor de economia chinesa, Roberto Dumas. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Ana. Prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. Até mais. E o governo federal entrega hoje ao Congresso Nacional o projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, a LDO. A proposta considera o novo arcabouço fiscal que estabelece metas e prioridades do governo federal para 2024. O prazo constitucional para a entrega da LDO terminaria amanhã, no sábado. O texto do projeto de lei das diretrizes orçamentárias segue as regras estabelecidas pelo teto de gastos em vigor, mas deve trazer projeções sobre o impacto do novo arcabouço fiscal nas contas públicas. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, reconheceu que, sem considerar o novo arcabouço fiscal, a LDO apresenta números muito feios. Segundo ela, os números e projeções reforçam a necessidade de uma nova regra fiscal. A nova âncora fiscal deve ser entregue ao Poder Legislativo na próxima semana, após o retorno do presidente Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, da viagem oficial à China. A proposta deve ser enviada como um projeto de lei complementar que começa a tramitar na Câmara dos Deputados. Pela proposta, a despesa da União fica limitada a 70% da variação da receita verificada nos 12 meses anteriores. A expectativa do Poder Executivo é zerar o déficit primário em 2024 e atingir saldos positivos nos próximos anos. E veja a seguir, Coreia do Norte confirma ter testado o novo míssil balístico intercontinental. E você vai conhecer a atleta espanhola que passou 500 dias isolada em uma caverna. Ela voltou hoje para a civilização e afirmou que a experiência foi excelente. É já, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta ao vivo, agora 1h19 pelo horário de Brasília, e voltamos com mais destaque nacional. A partir de hoje, a Polícia Federal conta com um efetivo de segurança reforçado no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior paulista. O combate ao tráfico internacional de drogas está entre os focos da fiscalização. Com recorde de passageiros em 2022 e projeção de alta ainda maior para este ano, o aeroporto de Viracopos, em Campinas, conta agora com um reforço no efetivo da Polícia Federal. A migração e a alta de passageiros estão entre as razões para que a PF ampliasse o policiamento de Viracopos em 33%. Com mais movimento, a fiscalização também precisa ser maior. O aeroporto registrou no primeiro trimestre deste ano 3 milhões e 100 mil viajantes, o que significa alta de 20,6% sobre o mesmo período de 2022. Com esse aumento, o total de passageiros que embarcou ou chegou ao Brasil de viagens internacionais nos 3 primeiros meses de 2023 cresceu 92% em um ano após a pandemia de Covid-19. O número passou de 131.500 para 253.700. Viracopos já havia encerrado 2022 com recorde de viajantes desde o início da concessão para a iniciativa privada, 11 milhões e 800 mil, o que representou acréscimo de quase 2 milhões sobre os 10 milhões verificados no período anterior. Com a evolução de passageiros, a PF explica que é importante o controle migratório pela Polícia Federal. Também é necessário o reforço da segurança, com maior fiscalização no aeroporto e o combate aos crimes, incluindo o tráfico internacional de drogas por via aérea. No destaque internacional, a Coreia do Norte confirmou nesta sexta-feira que testou com sucesso um míssil balístico intercontinental de combustível sólido, um avanço celebrado pela imprensa estatal como um ponto de mudança para as capacidades de contra-ataque nuclear do país. O lançamento acontece dias antes do país celebrar um de seus aniversários políticos mais significativos, e testes de armamentos como esse fazem parte das festividades. Pyongyang garantiu nesta sexta-feira que lançou um míssil balístico intercontinental de combustível sólido em seu teste de armas mais recente. O lançamento foi celebrado pela imprensa estatal como um ponto de mudança para as capacidades de contra-ataque nuclear do país. De acordo com a agência oficial de notícias KCNA, um novo tipo de ICBM, o Hwasong-18, foi disparado e cumpriu sua missão como um importante elemento de dissuasão e futuro recurso central da força estratégica. O órgão ressaltou ainda que o objetivo do lançamento era confirmar o desempenho dos motores de combustível sólido para mísseis de várias fases e calcular a viabilidade militar do novo sistema. Até agora, todos os mísseis intercontinentais conhecidos de Pyongyang eram impulsionados por combustível líquido, mas o líder Kim Jong-un havia colocado o desenvolvimento de um projétil de combustível sólido como prioridade. Esses mísseis são mais fáceis de se armazenar e transportar, mais estáveis e mais rápidos de lançar, o que os torna mais difíceis de serem detectados e neutralizados. A confirmação do lançamento ocorre dias antes de a Coreia do Norte celebrar um de seus aniversários políticos mais significativos, o Dia do Sol, em 15 de abril. A data comemora o nascimento do fundador do país, Kim Il-sung, e costuma ser celebrado com testes de armamentos e desfiles militares. Uma atleta espanhola que passou 500 dias isolada em uma caverna, sem contato direto com o exterior, nem luz natural, saiu nesta sexta-feira do local e afirmou que a experiência foi excelente, insuperável. Vamos ver. Flamini estava a 70 metros embaixo da terra na caverna em Los Gauchos, perto de Motril, desde novembro de 2021. No local, a atleta contava com livros, luz artificial e câmeras para gravar a experiência, mas não tinha telefone nem instrumentos para controlar o tempo. Ela teve o apoio de uma equipe técnica que deixava a alimentação em um ponto da caverna sem que houvesse qualquer tipo de contato. Estou há 1 ano e meio sem falar com ninguém, só comigo mesma, disse Flamini aos jornalistas depois de sair da caverna, que fica a 10 quilômetros de Motril, na Andaluzia. A atleta brincou que não sabia o que tinha ocorrido no mundo, já que continuava vivendo o dia 21 de novembro passado, quando iniciou o desafio. A experiência, que será tema de um documentário, tinha como um dos objetivos registrar a repercussão mental e física do isolamento.
Flamini contou que nunca pensou em abandonar a missão, nem mesmo quando enfrentou uma invasão de moscas na caverna. E neste sábado, a partir das 4 da tarde, adolescentes de todo o Brasil vão se reunir no evento JQV Teens. O encontro é organizado pela Igreja Internacional da Graça de Deus. E aí, galera, o encontro dos Jovens Teens na sede da Igreja da Graça em São Paulo está chegando. E é hora de você fazer parte dessa grande festa. Teens estão on. Esse é o nome do encontro que promete resgatar adolescentes para a palavra de Deus. Na programação, muita música, louvor, pregações, palestras e dinâmicas, ressaltando a identidade desses jovens a partir dos 10 anos de idade. Um dia, quando a glória vale mais. O evento marcará a retomada das atividades presenciais dos adolescentes. O culto será realizado em todas as igrejas Internacional da Graça de Deus do país que já possuem um movimento JQV Teens. Não me vejo sem a tua presença. Quem traz mais informações sobre o grupo e o evento é a líder nacional do Crianças que Vencem, Jucimara Oliveira. Há mais ou menos 4 anos, nós unimos Crianças que Vencem com Jovens que Vencem, porque os nossos adolescentes, eles não tinham uma transição natural para a juventude. Então a escolinha abriu as portas e os Jovens que Vencem vieram para dentro da escolinha para então trazer a palavra de Deus na linguagem e a maneira do adolescente. Aí nasceu o JQV Teens. Nós queremos apresentar Jesus ao adolescente como o melhor amigo, que ele tenha realmente a sua identidade reafirmada em Deus para se revestir da armadura de Deus, mas à maneira do adolescente. Ela aproveita para fazer um convite a todos os adolescentes. Nasceu no coração de Deus e você, teen, é plano e sonho do Senhor. Esteja conosco neste sábado. Nós estamos unidos pela fé e o amor de Deus uniu Crianças que Vencem e JQV para que você tenha acesso, espaço, seja ouvido e que a bênção do Senhor alcance os seus mais profundos sentimentos. Você não precisa se sentir sozinho. Você é filho de Deus e o Senhor te deu uma família. E aí, galera, o encontro dos Jovens Teens na sede da Igreja da Graça em São Paulo está chegando. E é hora de você fazer parte dessa grande festa. O evento perfeito para quem quer se divertir, aprender mais sobre Jesus e fazer novas amizades. Então chame os amigos e mostre que você tá on. Neste sábado, às 4 da tarde, na Avenida São João 791, bem pertinho do metrô República. Não fique de fora. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. E não se esqueça que daqui a pouco Juliana Dariva chega com mais informações a 1h50. É daqui a pouquinho. Não perca. Até mais.